Bom, não chegou mais ninguém, então assim que eu posso começar. É... Oi, pessoal. Todo mundo que já me conhece, né? Eu acho. Quem não me conhece ainda, eu sou o Gutenberg, sou o veterano de vocês, aparentemente. Apesar de, enfim, apesar de eu me identificar muito com os calores também. E eu decidi fazer isso aqui do fundo do meu coração, porque eu não vou ganhar nada com isso. Quem vão ganhar são vocês, né? Vocês vão ganhar. Espero que ganhem conhecimento, primeiramente. Segundo, horas complementares para quem tiver acima de 75% de presença. E aí, um pouco mais na frente, eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar essas presenças, né? Eu já tô gravando aqui a aula para postar depois, eu acho que no YouTube. E aí, essa primeira aula é puramente introdutória, então não vai ter nada de estrutura de dados nem algoritmos hoje de fato. É, a primeira aula vai ser introdução à linguagem C. E aí, por que que eu estou usando a linguagem C, né? Primeiro porque ela é muito parecida com o pseudocódigo. Vocês já conhecem pseudocódigo, Portugal, enfim, alguns chamam de Portugal, outros chamam de pseudocódigo. Portugal é a estruturação do pseudocódigo, né? Então, enfim, é isso. E aí tô usando a linguagem C. Primeiro porque é simples de entender, né? É muito próximo do Portugal, que vocês já conhecem, já sabem escrever algoritmos, programas, enfim, em Portugal. E também porque a disciplina de programação ela é dada em C. Então, tô matando aí uns 5 coisas com a cajadada só. Não só dois, né? E aí, enfim, vou apresentar aqui então. Hum, e- ok. Todos estão vendo minha tela? Sinalizem aí no Classroom. Tá, todo mundo vendo minha tela, né? Ok. É, primeiramente, né? Vou começar falando das diferenças entre o Python e o C. Primeiro que Python é uma linguagem interpretada e C é uma linguagem compilada. E aí, qual é a diferença dessas duas abordagens, né? Não sei se o Miguel... Eu acho que o Miguel explica isso em FUP, mas não sei se a Valéria explica. Mas, basicamente, o interpretador ele faz o quê? Ele lê o código linha a linha e vai executando o que quer que esteja na linha de código, né? Então, sei lá, na linha um ele executa o que está aqui, na linha 2 ele executa o que está aqui, e aí ele já cospe aqui no terminal, por exemplo, se você estiver usando o terminal. É, já o compilador, ele pega tudo isso aqui, e aí ele traduz para a linguagem de máquina, ele pega isso aqui, transforma um bocado de 0 em 1, e joga isso pro terminal, ok? Então, vocês já conhecem uma linguagem de programação que é o Python, né? Pelo menos isso eu espero que vocês conheçam. É, vocês já conhecem uma linguagem de programação que é o Python. Então, essa introdução com o C vai ser nada mais, nada menos do que eu traduzindo as coisas para vocês, né? Que vocês já sabem em Python, mas que eu vou dar em C. E aí, aqui a gente tem o nosso primeiro programinha em C, que é o mais básico possível, que é o Hello World, né? Todo mundo conhece, que é o Olá Mundo. E aí, indo aqui pro terminal, aí a gente vai chegar na primeira diferença do C pro Python, né? Aqui pro Python você digita aqui Python 3 e o nome do arquivo, né? Python 3 é o nome do arquivo e ele já executa. Aqui no C, a gente vai usar o GCC. GCC é o no C Compiler, tá? A gente vai usar o GCC para compilar esse arquivo aqui, hello.c. Pronto, isso aqui já funcionaria. Só que aí o arquivo de saída que a gente tem não vai ser
não vai ter o nome que a gente quer. E aí, para ele ter o nome que a gente quer, a gente digita aqui traço O e coloca o nome que a gente quer. Então, pronto. Então, basicamente, o que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Use o GCC para compilar o arquivo hello.c no arquivo hello. Ok? Pronto. Compilou. E aí, aqui no negócio já apareceu o arquivo hello. Esse arquivo está escrito em código de máquina. Por isso que a gente não consegue ler aqui, obviamente, né? Ele está escrito em código de máquina. E é aquela história que eu falei para vocês, né? Que pega esse código aqui, transforma em código de máquina. E aí esse código de máquina a gente consegue rodar. E aí, pelo menos aqui no Linux, é desse jeito aqui. É ponto barra, e a gente roda. E aí apareceu aqui o Hello World, tá? E aí, o negócio aqui eu não tô vendo. Não tô vendo o chat, mas enfim, de vez em quando eu vou ficar trocando aqui pro chat porque eu não tenho duas telas para ver o chat. Mas é isso. É, enfim, e aí aqui é a estrutura básica do nosso primeiro código em C, né? E eu vou explicar linha por linha. Esse include aqui, vocês não precisam se preocupar muito com ele agora. Mas basicamente, o que é que ele faz? Ele pega tudo que está nesse arquivo aqui, stdio.h, e dá um copy-paste aqui em cima. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha um arquivo aqui, sei lá, hello.h. E aí eu coloco aqui a função hello. Tá, tá. Agora suponhamos que eu tenho aqui esse hello.h e eu escrevi a função hello aqui dentro. Se eu chegar aqui e colocar include hello.h, o que vai acontecer é a mesma coisa que eu chegar aqui no meu hello.h, copiar tudo e colar aqui em cima. Mesmíssima coisa. Então, basicamente o que eu estou dizendo é, pegue tudo que está no arquivo stdio.h e cole aqui no início do meu programa. E aí vocês vão ver que esse stdio.h é uma biblioteca padrão que tem várias funções úteis que a gente vai sempre precisar. Então, ele sempre vai estar aqui em cima. Né? E enfim, e aí a primeira função útil que a gente vai precisar do stdio.h é o próprio printf, que é para printar coisas na tela. E aí, eu imagino que vocês já sabem o que significa esse contrabarra N aqui, né? Que é para pular uma linha. Porque o printf, por padrão, ele não pula linha. Já no Python, o print pula linha. E aí, ok. O printf ele tem algumas características, né? Por exemplo, no Python você consegue fazer algo desse tipo aqui. Você consegue ter a string f e aí fazer aqui, oi, meu nome é tal, meu nome é tal, tenho tantos anos. Vocês conseguem fazer algo desse tipo, né? O printf é algo parecido. Só que no printf vocês vão fazer oi, meu nome é. E aí tem a máscara para string e tenho anos, tá? Então, no Python você pode usar esse negócio aqui e colocar o nome da variável aqui dentro, né? Por exemplo, nome, idade. E aqui no C você vai ter que colocar nome, idade no final. E aí como é que isso funciona na prática, né? É, Tá, deixa eu colocar aqui duas variáveis. E aí vou começar logo falando algumas coisas importantes, né? No C tem tipos explícitos. Então, sempre que você quiser declarar uma variável, você vai ter que dizer o tipo dessa variável, né? Então, por exemplo, se eu quero declarar minha idade, eu tenho que dizer int idade. Ok? Aqui eu estou declarando minha idade. Que é uma variável que se chama idade, do tipo inteiro. Ok? Então, se eu quiser colocar, por exemplo, o meu peso, float, peso. Pronto, declarei a variável do tipo peso. Se eu quiser declarar um caractere, eu posso dizer char
sexo, por exemplo. E aí, caractere é um único caractere, né? Não é, por exemplo, string, que você pode escrever, por exemplo, João. Não é coisa desse tipo. Caractere é puramente um caractere. Então, nesse caso aqui, vai ser M ou F, tá? E aqui eu tô falando de sexo, não de gênero, não vamos crucificar. E aí, um dos últimos tipos que a gente vai precisar vai ser double. E aí, double. ah, assim, ó. Double é nada mais, nada menos do que um float, só que ele tem mais precisão, então ele tem o dobro de precisão do que o float. Isso para vocês não vai ser importante, né? Não vai ser importante para vocês tão cedo, então eu vou esquecer um pouquinho o double, mas saibam que ele existe. E aí, além de declarar, isso aqui é declaração de variável, né? Então, tipo da variável, nome da variável. Isso é uma declaração. Inicialização da variável é você dar um valor inicial para ela. Então, idade é igual a 23. Minha idade, por exemplo. É, peso é igual a... Descubram aí. Não vou dizer uma coisa aqui, não. Vou colocar um peso fictício. Pronto. E sexo? Sexo é igual a... Disponível. Ok? E aí, no Python você pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas para string, né? Já que no C você vai usar aspas simples para char e aspas duplas para string. Tá? É, para char e para... Ok? Então, isso aqui é declaração, e é você dizer o tipo e o nome da variável. Ok? Declaração aqui em cima. Vou colocar um comentário aqui. Declaração. E aqui é inicialização. Ok? E, para além de fazer declaração e inicialização separado, você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Ou seja, se eu quisesse não ter essa inicialização explícita aqui, eu poderia colocar aqui, ó, int idade igual a 23, ok? Float peso igual a 66.0. E aqui no sexo, já colocar M, ok? Beleza. E aí, vamos voltar um pouquinho para aquele detalhe do printf que eu falei, que é as máscaras aqui, né? Agora vamos colocar aqui um printf para printar minha idade, meu peso e meu sexo. Printf. É, printf. E aí aqui tem a string. E aí eu vou dizer minha idade é %d, d para inteiro. É, meu peso é %f, f para float. E meu sexo é %c, c para char. E aí aqui a gente vai colocar na ordem que a gente colocou, né? Então, idade, peso, peso e sexo. Ok? Então, a gente tem isso aqui. Então, agora a gente vamos testar esse código aqui, fazer o mesmo comando que eu fiz antes, né? gcc hello.c -o hello e ver se tem algum erro de compilação. Não teve nenhum erro de compilação, podemos rodar aí. Ok? Aqui, ó. Minha idade é 23, meu peso é 66 e meu sexo é masculino. M, nesse caso. E aí, por enquanto, o que vocês vão precisar saber dessas máscaras é %d para inteiro, %f para float e %c para char.
ok? Então sempre que vocês forem fazer um printf e que precisarem desse tipo de formatação, vocês vão usar isso aqui, certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Não tem nenhuma dúvida no chat. Tá tudo bem. E aí, e aí vamos lá, né? Tem as regras de nomenclatura de variável, que são as mesmíssimas do Python, então não vou precisar explicar isso aqui para vocês, né? Então, basicamente, não pode começar com um número, não pode ter acento, não pode ter espaço, enfim, esse tipo de coisa. E aí a gente vai começar com a primeira estrutura básica do C, na verdade, de qualquer linguagem de programação, que são os laços, né? Então, no Python, a gente tem o laço for, in, ing, sei lá, 10. Ok? Ah, uma coisa que eu esqueci de explicar aqui, né? É que para mim é meio no automático. Mas, assim, toda linha, toda instrução em C tem que necessariamente terminar com ponto e vírgula. Porque senão o C não entende que essa linha acabou. Se eu não colocar o ponto e vírgula aqui, ele vai pensar que essa linha e essa outra linha são a mesma linha. Inclusive, está aqui com erro, né? É, esperavam, esperavam um ponto e vírgula no fim dessa linha. E aí é isso. Inclusive, isso é útil porque eu posso fazer coisas desse tipo aqui, ó. Né? Posso fazer coisas desse tipo aqui se eu não quiser colocar os três em três linhas diferentes. Porque você entende que acabou uma linha quando eu coloco esse ponto e vírgula aqui. Então aqui já é outra linha e aqui já é outra linha. Tá, então vamos lá para os laços de repetição. Laços de repetição, laço for. Tá aqui. E aí, vou ter que colocar uma explicação aqui, né? É, para ir começando, começando de zero. É o que significa essa primeira parte do for. Para ir começando de zero. E aí ponto e vírgula. Enquanto i for menor e count, nesse caso aqui a gente não tem a variável count ainda, a gente vai criar, incremente i. Ok? Então isso é basicamente o que significa essa linha aqui, ó. Para i começando de zero, para i começando de zero, enquanto i for menor que count, incremente i, tá? Então aqui count, por exemplo, a gente pode chamar um número arbitrário. Int count igual a 10, tá? E aí aqui dentro vai ser um bloco de código. Todo bloco de código é delimitado por um abre e fecha chaves. E lá no Portugal a gente usava início e fim, né? Para delimitar um bloco de código. Eu acho que com o Miguel pelo menos era assim, não sei se era assim com a Valéria. Mas enfim, é isso. Início e fim, e aqui o abre chaves é como se fosse o início e o fecha chaves é como se fosse o fim. E todo bloco de código vai estar aqui dentro. E aí, o que, é que a gente pode fazer com esse item? Pode fazer qualquer coisa. Nesse caso aqui, eu vou dar um printf nesse item. %d e eu vou colocar uma quebra de linha no final. E ok. Agora eu vou, agora eu vou comentar essa linha aqui, porque eu não vou usar mais ela agora. E essa aqui também. É, Enfim, vamos tentar rodar esse código aqui, né? Compilou, normal. E vamos rodar. Pronto. Imprimiu de 0 a 9, com a quebra de linha no final de cada um. E é por que não imprimiu de 0 a 10, né? Porque aqui está menor. Basicamente, se eu colocasse um menor igual aqui e fizesse a mesma coisa, ele imprimia até o 10. Ok? E aí temos o laço for, temos o laço while. E aí o laço while é basicamente a mesma coisa, só que não vai ter essa instrução aqui explícita, né? A gente vai ter só essa condicional aqui do meio. Então, enquanto i for menor que 10, né? E aí eu tenho que colocar o i aqui fora, int igual a 0. Enquanto i for menor que 10, int f
Ah, printf, %di. E aí, se eu fizer isso aqui e executar do jeito que está aqui, o que é que vai acontecer? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer o que é que vai acontecer aqui? Hein? Vai ficar num loop infinito, né, Guti? Exatamente. Porque o que que eu estou fazendo aqui? Ó, eu estou iniciando o i igual a zero. E aí eu vou falar, enquanto o i for menor que 10, printa i aqui. Mas eu nunca estou incrementando o i. Né? Aqui o for, ele incrementa o i automaticamente, porque está aqui em cima. Já aqui no while, em nenhum lugar eu estou dizendo para ele incrementar o i. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui dentro do while, dizer para incrementar o i. Pronto. Assim vai funcionar. Aí vamos lá testar, né? Mesma coisa. E aí, a mesma história, né? Se eu colocasse o menor ou igual aqui, é, ele printaria até o 10. Tá? Ok. E aí, tem um outro detalhe aqui, né? Que além do for e do while, tem um pequeno loopzinho que a gente chama de do while. Não sei se tem isso no Python, não me lembro, mas não sei se tem. E basicamente é a mesma coisa do while. ah, e menor que 10. É a mesma coisa do while, só que a primeira execução do while ela é sempre garantida. Então ele sempre vai executar pelo menos uma vez. Porque ele só faz a checagem da condição no final. Então, por exemplo, se eu disser aqui que i é igual a 200, aqui no começo do while, deixa eu colocar o aqui, né? Aqui no começo do while, ele não faz nenhuma checagem. Ele só fala assim, olha, faça tal coisa. Então vai ser colocar aqui o printf, né? E colocar o i aqui. Então, faça essa coisa enquanto o i for menor que 10. I é menor que 10? Não, mas essa checagem eu só faço aqui no final, não faço aqui no começo. Aqui no while, a checagem eu faço no começo. Então, por exemplo, se eu colocasse 200 aqui, esse while nunca ia executar. Já como eu estou fazendo do while e a checagem só acontece no final, ele vai executar esse loop pelo menos uma vez. E aí ele vai fazer a checagem, se i é menor que 10. E aí aqui vai dar falso. E aí ele não vai para o próximo loop, já passa. Então vamos testar isso. E deixa eu limpar isso. Hello? Pronto, ele printou só o 200. Né? E aí acabou o loop, porque ele chegou nessa condição aqui. Então a diferença do while pro do while é que um faz a avaliação da condição no começo e o outro faz a avaliação da condição no final. Basicamente é isso. E aí, estrutura condicional, né? Que é o famoso if. O if não tem segredo. Você coloca uma condição aqui dentro. Então, por exemplo, eu descomentar essas variáveis aqui em cima. E aí eu vou colocar se sexo for masculino, se o sexo for masculino, printf, beleza, bro. Ah, e aí tem o else, todos conhecemos. Pronto. Se o sexo for masculino, ele printa beleza, bro. E se não for, ele printa oi, diva. Então, é o if que todo mundo já conhece, eu espero. E aí, no caso, aqui em cima a gente colocou o sexo masculino, então ele vai printar beleza, bro. Se eu trocar aqui para feminino ou qualquer outra coisa que não seja M, ele vai printar oi, diva. Tá?
Não tem muito o que explicar aqui no if, já que vocês já conhecem do Python. Tá, deixa eu ver qual é a próxima coisa que eu vou explicar. Alguém tem alguma dúvida agora? Até agora? Alguém tem alguma dúvida até agora? Fale agora o cara separação. Tá dando pra entender? Eu tô falando muito rápido, tô falando muito devagar. Tá ótimo, Guti. Tá, ok. Então vamos continuar. Eu acredito que tanto o Miguel quanto a Valéria ensinou funções para vocês em Python. E é isso que a gente vai ver agora, né? Então, as funções, basicamente, a gente declara quase igual a gente declararia uma variável. Então, a gente coloca primeiro o tipo de retorno da função. Tipo de retorno, vou colocar aqui. Tipo de retorno, tipo de retorno, nome da função. E aí abre e fecha parêntese. E aí abre chave e fecha chave. E aqui você coloca o corpo da função, basicamente. Então, um exemplo. Vamos lá. Uma função de soma. Então, essa função ela faz o quê? Ela pega dois números, dois números, e aí nesse caso aqui eu vou fazer inteiros, né? Dois números inteiros, soma eles e retorna a soma. A soma de dois inteiros é o quê? É um inteiro também, né? Então, lembrando aqui em cima, tipo de retorno, nome da função, enfim, como a função vai retornar um inteiro, então o tipo de retorno dela é inteiro. Qual o nome da função? Soma. Ok? E aí abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aí, aqui nos parâmetros da função, né? No Python, você pode dizer assim, x, y, e tá tudo bem. E aí, aqui dentro, você retorna x mais y, né? No Python, você pode fazer isso, mas é porque o Python não tem o quê? Tipos explícitos. Então, aqui, nos parâmetros da função, o que você tem que dizer? Você tem que dizer os tipos desses números, né? E aí, aqui, como eu falei, os tipos desses números vão ser inteiros. Então, int x, como se você estivesse declarando a variável, int y. Ups, int y, ok? E agora você consegue retornar o x mais y. Agora vamos testar aqui. Isso aqui eu vou deixar tudo comentado mesmo. Não sei se eu vou passar esse código para vocês, mas enfim, eu vou deixar essas coisas tudo comentado aqui. E vai ter um PDFzinho da nota de aula, então esse código meio que vai ser desnecessário, porque eu vou passar o PDF da nota de aula para vocês, que vai ter tudo isso aqui que eu estou falando. Vamos lá, usar a função soma. Int x é igual a 10. Int é igual a 1. Int soma. Ok? Então, eu declarei aqui a soma e não tem valor para ela, porque eu vou usar ela como retorno da minha função. E aí o que eu posso dizer é soma é igual. Não é uma boa ideia chamar a variável o mesmo nome da função, tá? Eu dei uma vacilada aqui. Vou colocar aqui em inglês. Porque pode dar muita confusão, inclusive pro compilador. Sum é igual a soma de x int f e... Então, basicamente, eu declarei duas variáveis x e y do tipo inteiro. Declarei uma variável do tipo inteiro também chamada soma. E coloquei a soma de x e y dentro dessa variável. E mandei printar. Certo, tá. Ok, tem sim, funcionou. E aí é que entra uma questão, né? Eu poderia colocar, por exemplo, um float aqui. Vamos testar. 12.2, 4.4. Ok? Vamos testar. Compilou. Deu 16. Por quê? Porque 12
mais 4 é 16. Então aqui ele está esperando 2 números inteiros, né? Mas eu passei 2 floats. Então ele vai só tratar esses floats como inteiros. E acabou. E aí ele vai descartar a parte decimal, nesse caso. O ideal é que vocês não façam esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, se vocês querem ter uma função que soma inteiros, vocês podem colocar aqui, ó, soma inteiros. E aí vocês podem pegar essa mesma função e colocar aqui soma floats, do tipo float. E aí vocês vão ter uma função que soma inteiros e uma função que soma floats, né? Vocês podem fazer coisas desse tipo. Não existe uma função só que soma qualquer tipo de dado, como existiria no Python. Porque, mais uma vez, o Python não tem tipos explícitos. Você tem. Então, você tem que necessariamente usar, dizer o tipo das coisas antes de usá-las. Tá. E aí, esses aqui são os parâmetros da função, né? Como eu já expliquei. Se sua função não tem parâmetros, o que você pode fazer ou você deixa isso aqui vazio, sem nada aqui dentro, ou se você quiser ser mais explícito ainda, você pode colocar a keyword, a palavra-chave void. Void é o que? É vazio, né? Então você pode dizer que a função soma é uma função que retorna um inteiro e ela não tem parâmetros. Então nesse caso aqui, retorna, sei lá, retorna 12. Pronto. Então a função soma ela sempre vai retornar 12 agora. Ela não recebe nenhum parâmetro e ela sempre vai retornar 12. E aí isso aqui já não vai mais funcionar, porque eu estou passando parâmetro para uma função que não recebe parâmetros, né? Então, vou tirar isso aqui. E agora a gente pode compilar e mostrar o 12 aqui na tela. Certo? Ok. E aí sim, tanto a função pode não ter parâmetros, como ela pode não ter retorno, não ter nada de retorno. Então, aí a gente chama a função de void, a função void. E aí, né, esse return aqui já não vai mais funcionar, porque é uma função, a gente disse que a função não retorna nada. Então, agora o que ela vai fazer vai ser printf 12. Pronto. Agora ela é uma função que printa 12. E aí já não faz mais sentido eu colocar ela dentro dessa variável. Só chamar ela assim. Ok? Aí vai ter o mesmo efeito da função anterior, porque ela faz a mesma coisa. Aconteceu um negócio interessante agora. Que eu pretendia explicar para vocês depois, né? Mas eu vou explicar agora já que aconteceu. Então, vocês estão vendo aqui que eu mandei printar essa variável soma, né? E aí apareceu esse número esquisito aqui no terminal, sendo que eu não coloquei nenhum valor esquisito dentro de soma. Então, o que acontece? Quando você declara uma variável e você não inicializa ela, porque, por exemplo, aqui, o x e o y eu estou declarando, né, int x, e estou inicializando, igual a 10. Int y igual a 15. Então, além de declarar, eu estou inicializando. Já o soma, eu só declarei, não inicializei. Então, esse soma aqui vai ser um pedaço de memória do tipo inteiro. E esse pedaço de memória tem o quê? Não sei, tem qualquer coisa. Tem lixo de memória, que não necessariamente é o que você quer. No Python, quando você faz alguma coisa desse tipo, você declara uma variável do tipo inteiro, por exemplo. Ele automaticamente vai colocar zero dentro dessa variável, né? Então, se você fizer uma variável qualquer do tipo inteiro no Python e mandar printar ela, provavelmente vai printar zero. Não sei se é esse o caso, mas eu acho que sim. Enfim. Mas o C ele não faz isso. O C ele só aloca essa memória aqui. Ele pega essa memória lá. E o que tiver dentro da memória agora vai estar dentro de soma. Então é sempre uma boa prática você inicializar suas variáveis, né? Então, por exemplo, suponhamos que eu quero fazer um contador, né? E aí eu coloco aqui int contador. E aí, basicamente, esse contador vai ser para eu contar quantas vezes eu faço certa operação em um loop, por exemplo. E aí,
Eu não inicializei esse contador. Eu vou só ficar usando ele aqui, ó. Contador, contador, mais. Pronto. Incrementei o contador. Aí, o que uma pessoa que vem do Python vai imaginar é o contador que tinha zero, agora eu incrementei o contador, e agora vai ser o contador igual a 1. Só que não é verdade. Inclusive, eu vou até mandar imprimir o contador aqui. Quer dizer, pode ser que a gente dê a sorte e esse contador realmente seja o número 1, mas provavelmente ele não vai ser. Tá. Aqui, vamos lá. Ó, 3.000, aliás, 30.421. E digo mais, eu acho que toda vez que eu rodar isso aqui vai ser um número diferente. É, ó, vai ser um número diferente. Então a gente nunca sabe o que vai ter dentro da variável contador. A não ser que você explicitamente diga que ela tem um valor. Nesse caso aqui, eu vou colocar o zero dentro dela. E agora, ó, vai ser sempre 1. Eu inicializei a variável corretamente. Tá? Esse era um detalhe que eu ia deixar para depois, mas como o problema apareceu agora, já vou falar logo. E aí, um outro detalhe que existe sobre funções por exemplo, no Python, durante as porções das aulas que eu estiver falando de C, eu quase sempre vou comparar com o Python, porque é o que vocês sabem, né? A priori, a maioria de vocês, pelo menos. E então eu vou sempre estar batendo nessa tecla no Python, no Python, no Python, porque enfim, é o que vocês sabem e é o que eu tenho como comparar aqui. E aí, vamos voltar essa soma aqui pro que ela era antes, né? Int soma, int x, int return x, ok? Então essa soma aqui, ela, ela é o que era antes. Agora, suponhamos, deixa eu ver aqui um exemplo legal. Suponhamos que eu tenho uma função de raiz quadrada. Quer dizer, raiz quadrada não, a função de elevar um número ao quadrado. Então, 1 quadrado. E aí eu vou receber um número inteiro, né? Int x, ok? E aí eu vou querer elevar esse número ao quadrado. É... não sei se é uma boa ideia fazer isso. Desse jeito. Digam aí, ó, uma função que pode utilizar a função soma. Pelo amor de Deus. Eu tô com bloqueio criativo agora. Uma função que usa a função soma. Função multiplicação? Pode ser. Boa. Então, multiplicação, e aí eu recebo idealmente dois produtos, né? Mas eu vou dizer x e y aqui de novo. Int y. Tá. E aí, int contador igual a zero. E aí eu vou fazer um for aqui, né? Que vá de 0 até y. E aí eu vou somar x ao contador. X. Int produto. Eu não preciso dessa variável contador. Produto é igual a produto. Soma, na verdade. X. X com que, meu Deus? X com produto. Tá. Aí vou dizer produto igual a zero. Aí basicamente eu estou fazendo a forma mais arcaica do mundo de multiplicar dois números, né? Eu acho que. Eu acho que isso aqui deve dar certo. Só que aí vocês devem perceber. Vocês devem perceber. Aqui do lado tem um errinho. Tem um bloquinho. E aí vamos ver o que, é que esse erro diz, né? Idealmente, vamos ver o que, é que esse erro diz.
a função soma não foi declarada. Mas vocês estão vendo ela sendo declarada bem aqui. E aí, o que aconteceu aqui, né? A função soma, ela foi declarada depois da função multiplicação. Então, tem duas soluções aqui, né? Ou você pega a função soma e joga ela bem aqui em cima. E aí agora vai funcionar, sumiu o erro. Que eu esqueci de retornar por tudo, né? Então, por tudo. Ok. E agora a função multiplicação funciona. Ou a forma mais recomendada, que é você declarar a função antes, né? E aí como é que a gente faz isso? A gente faz isso com o protótipo da função. E aí é, é um conceito novo para vocês, mas é um conceito bem simples. Basicamente, eu vou pegar aqui tudo que veio antes do abre-chave, e aí vou colocar aqui, ó, no início do meu código, colocar aqui e meter um ponto e vírgula no final. Pronto. Esse é o protótipo da função. Soma. Tá? Então, vou copiar aqui desde o início do nome do tipo da função até antes da chave, copiar, jogar aqui em cima e meter um ponto e vírgula no final. Então, agora a gente tem o protótipo da função soma e o protótipo da função multiplicação. E aí vocês estão vendo que a função multiplicação, ela está usando a função soma, mesmo que a função soma tenha sido definida depois. Isso é porque a gente definiu o protótipo da função soma lá em cima. E aí chega a hora das boas práticas, né? O ideal é que o seu programa ele comece com a função main. Então, deixa eu só jogar isso lá para baixo. Então, aqui. Basicamente, quando você abre o programa em si, a primeira coisa que você tem que ver é isso aqui. Int main, a função main, né? Então, e aí, como é que você faria para definir funções aqui, se você quisesse? Você colocaria os protótipos de todas as suas funções que você vai definir aqui em cima. E aí, lá depois da main, você define suas funções. E pronto. Agora seu código fica mais limpo e você consegue ter o que está acontecendo na parte principal do programa aqui. Isso não é obrigatório, é uma boa prática. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz, mas aí o código fica menos legível. E, enfim, consequentemente fica mais difícil para quem tá lendo de entender o que está acontecendo, né? Tá. Alguma dúvida até agora? Sobre protótipos, sobre funções? Vou voltar aqui para vocês que não. Fale no microfone, por favor, para não ter que ficar trocando. Eu acho que tá de boa. Tá tranquilo. Tá de boa. Ok. E aí, vamos lá. Faltam dois. Dois não, faltam mais três tipos. Faltam mais três tipos. Que até agora eu tô evitando de falar porque é um detalhe do C que ninguém gosta e eu que gosto de C também não gosto. E aí a gente tem os vetores, né? E aí que no Python a gente chama de lista, mas lista porque lista pode ter qualquer coisa dentro, né? Ela é heterogênea. Então eu posso ter aqui um int, um float, uma string e, sei lá, um char, tudo na mesma lista. Tá? Já aqui no C, já batendo nessa tecla de novo, as variáveis têm tipo definido. Então, se eu quero um vetor, ou eu tenho um vetor do tipo inteiro, ou eu tenho um vetor do tipo float, ou eu tenho um vetor do tipo char. Então, por exemplo, se eu quero ter um vetor de notas, int notas. Isso aqui é uma variável do tipo inteiro chamada notas. Aí, se eu quiser transformar ela no vetor, coloco aqui abre e fecha colchete e o tamanho desse vetor, ok? E aí eu já posso inicializar ele aqui. E aí, sei lá, a nota 1 foi 10, porque eu sou um rapaz exemplar. A nota 2 foi 8. E a nota 3 foi 2, porque eu relaxei. E aí aqui não foi o melhor tipo possível, né?
para variável do tipo notas, então eu vou colocar float. E aqui o tamanho não foi o melhor tamanho possível, porque eu só tenho 3 notas, AP1, AP2 e AP3. E aí o que eu posso fazer é, posso fazer um for, que vai de 0 até 2, né? Então, menor que 3 aqui. E eu posso printar isso aqui. Printf, %d, tanana, notas, ok. Isso aqui, deixa eu comentar. Tá. É. Aqui eu coloquei %d e o %d, não sei se vocês lembram, é pra inteiro. Então aqui eu deveria trocar para %f. Ok, vamos acertar. Se tudo der certo, vai pintar as minhas 3 notas. Ok. E aí o que eu posso fazer é colocar aqui um float soma igual a 0 e um float média, que não pode ter acento, igual a 0 também. E aí o que eu posso fazer é somar todas as minhas notas. Somar todas as minhas notas. E no final, a minha média é igual à soma das minhas notas. Soma das minhas notas. Dividido por 3. Ok? E aí eu vou mandar printar. Minha média. Então, é isso. Não sei se é isso. Testar aqui. 10 mais 8 mais 2 dividido por 3. Aí sim. Bateu. Ok. Temos vetores. E aí, vetor a gente pode fazer de qualquer coisa, né? No caso aqui tá de float, mas poderia trocar esse float por int. Nesse caso aqui. Por char. Notas 3, tarará, tarará. E aí, chega a parte do C que ninguém gosta, né? Que é a parte das strings. Até agora eu não mostrei uma string para vocês. Não printei um nome de ninguém na tela. Enfim, não mostrei uma string para vocês. E é porque o C não tem strings por padrão. Por quê? Porque a string no C é um vetor de caracteres. Char, nome. E aí o nome aqui tem, sei lá, 20 caracteres. Ok? Então, basicamente, é um vetor de char com uma string. E aí você pode fazer esse tipo de coisa aqui para inicializar. E aí, eu posso printar o meu nome. Sendo S. S de string. Não. E consegui printar Gutenberg. E aí é um detalhe que eu vou comentar agora, é que essa parte de cima é a mesma coisa que eu dizer peraí, que preguiça. Isso aqui, mais um caractere que a gente chama de caractere nulo, que é contra barra zero. Esse caractere nulo basicamente diz que terminou a string, né? Então, se eu comentar isso aqui e usar no lugar disso esse aqui, e eu for aqui compilar de novo e printar de novo, vai dar a mesma coisa. Porque essa definição aqui é a mesma coisa dessa definição aqui. E digo mais,
eu posso. Não sei se eu vou explicar isso agora. Mas basicamente todo caractere também é um número inteiro, né? Então, por exemplo, A é igual a 95, eu acho. Então, o que eu posso fazer. Eu posso fazer coisas desse tipo aqui, ó. Printf caractere, e aí aqui eu posso colocar um 95, por exemplo. Testar isso. Aparentemente eu errei. É 65. A maiúscula é 65. Então todo caractere é um número inteiro, né? E aí é de acordo com a tabela ASCII. ASCII table. E aí a gente tem aqui a tabela ASCII. E aí a gente tem aqui que o A é o 65. Vem aqui. Que o A é o 65, ok? Então, agora a gente já sabe fazer vetores, no mínimo, né? Sabemos fazer strings, que são basicamente vetores de caracteres. E o último tipo que a gente vai precisar ver são os tipos estruturados. É, Gucci. Diga. Quando tu coloca, tipo, esse 20, quer dizer que ele, em tese, não era pra receber 20 entradas? Tem algum problema isso? Ele é De ter no, ele é, mais. ele é no máximo 20. Esse 20 aqui significa Certo. que esse vetor pode ter no máximo 20 caracteres. Então eu posso continuar colocando aqui. E esse 20 ele conta esse caractere nulo aqui no final. Então, Certo. E os últimos? O resto aí tá marcado com nada? aqui continua não tendo nada. Só que como eu mandei printar esse, esse trambolho aqui como uma string, nesse caso aqui, e essa string ela tem o caractere nulo no final, o C ele sabe que é para ele printar todos esses caracteres aqui e chegar bem aqui ele para. Pronto. E aí ele não lê mais o resto. Agora, Entendi. se eu não colocar esse caractere nulo aqui no final, ele não vai saber onde parar. E aí eu não lembro qual é o comportamento desse tipo de coisa. Mas vamos testar aqui. Aparentemente funcionou. Mas o que Isso era outra coisa funciona. que eu ia te perguntar, tipo, quando tu introduz uma variável, tu disse que ela recebe um valor aleatório, né? Aleatório Aham, não, tipo, lixo. sim. Sendo que quando tu introduz um vetor, ele, desse jeito, sem tu dar um valor, É uma boa é pergunta. aleatório também? Vamos testar isso. Assim, é o que tiver na memória, né? Naquela hora. É, sei lá, idades. Vou colocar aqui 10 e não vamos inicializar ele. Agora, para printar esse vetor de idades, eu vou ter que fazer um loop, né? Porque não dá para printar desse jeito aqui. 10 idades. Vou tentar fazer isso. Você tem que printar, né? É verdade. Hum, não. É coisa aleatória também. Sim, entendi. Aí, Tá. dessa vez está printando tudo a mesma coisa, mas deve ser porque, enfim, ele está pegando o mesmo espaço na memória. Mas basicamente quando você declara a variável, o que quer que esteja nessa parte da memória que ele alocou essa variável, vai estar dentro da variável agora. Porque ele não faz a limpeza desse espaço de memória, ele só aloca. Sim, sim, entendi. Obrigado. Ah, e aí, para a última coisa que a gente vai falar nessa aula, porque já tá acabando, são os tipos estruturados. E aí, vocês vão ter que me ajudar aqui, porque eu não sei se Valéria e Miguel passaram classes para vocês em Python. Sim ou não? Programação orientada a objeto. Não.
Tá. Não E- passaram, né? Então esse aqui vai ser um pouco mais difícil para vocês entenderem, mas deve ser tranquilo também. Não deve ser tão difícil assim, entende, não. Ai, meu Deus. Tá. Os tipos estruturados basicamente são o quê? É, é quando você tenta modelar coisas do mundo real em código. Então, por exemplo, se eu quero representar uma pessoa, por exemplo, essa pessoa ela tem nome, idade, ela tem o peso, ela tem uma altura. E aí, você faria o quê? Você colocaria uma variável para cada coisa dessa, né? Então seria int idade, tanana, tanana, tanana. Certo? Esse tipo de coisa aqui. E aí, as estruturas são tipos customizados que você pode fazer, né? Então, struct, pessoa. Deixa eu chamar aqui essa struct de pessoa. Então, essa pessoa, ela tem nome 20 aqui, ok? Ela tem um int idade, ela tem um float peso e ela tem um float altura. Tá? Então, aí quando chega no código, eu posso dizer coisas do tipo struct pessoa pessoa 1, né? E aí, struct pessoa aqui é o tipo, né? Que eu defini aqui em cima. E P1 é o nome da variável. E aí, eu posso fazer P1.idade idade igual a 20. P1 tá, peso é igual a 90 quilos. E eu posso continuar fazendo esse tipo de coisa para cada pessoa que eu quiser declarar. Então, eu posso ter P1, P2, P3 e assim sucessivamente. E aí, para cada uma dessas pessoas, eu posso definir esses atributos delas aqui. Por exemplo, a idade, o peso, né? Nesse caso aqui que eu coloquei idade, peso, nome e altura. Então, uma pessoa, ela tem esses atributos. E aí tem um facilitador que a gente usa geralmente, se chama typedef, que é definição de tipo. Então, se eu quiser transformar essa pessoa, essa struct, num tipo, então eu posso dizer typedef e aí o nome pessoa vai lá para o final. E aí, agora, toda vida que eu quiser chamar uma pessoa de pessoa, eu não preciso mais colocar o nome struct na frente, basta eu chamar de pessoa. Ok? Como já está dando quase uma hora de aula, eu não vou poder dar aplicações para vocês disso agora. Mas, vou fazer um exemplo aqui. Eu só não vou fazer um exemplo com string agora porque é mais complicadinho o string. Mas eu vou fazer um exemplo aqui. Fazer só para essa pessoa 1 aqui. P1, P1 ponto altura igual a 1,92. Ok, e aí eu posso fazer coisa do tipo printf, vou fazer printf, dizer a idade, a idade P1 é %d, o peso de P1 é %f e a altura de P1 é %f. Eu coloco aqui idade, peso, altura, vírgula, salvo o arquivo, só ver se está tudo certo. Esqueci de botar o P1 na frente, né?
Tá, esqueci de botar o P1. P1, ponto idade. P1, ponto peso. P1, ponto altura. Então, eu tô pegando a idade da pessoa 1, o peso da pessoa 1 e a altura da pessoa 1 e tô printando no terminal. Vamos fazer isso agora. Play, vou limpar aqui. E o último exemplo, a idade de P1 é 20, o peso de P1 é 90 e a altura de P1 é 1,92. E foi exatamente o que eu defini aqui. E aí eu posso definir várias pessoas o quanto eu quiser. Eu não preciso ficar definindo idade 1, peso 1, altura 1. Idade 2, peso 2, altura 2, idade 3, peso 3, altura 3. E digo mais, se a gente for um passo mais para frente, a gente pode fazer um vetor de pessoas. Então, pessoas e um vetor de 20 pessoas, por exemplo. E aí cada posição desse vetor vai ser uma pessoa que a gente pode atribuir esse tipo de coisa. Ok? Deu para entender? Tá todo mundo esclarecido? Sim ou nem? Então, pessoal, por hoje é isso. Demos uma horinha de aula certinho. Eu não consegui falar exatamente tudo que eu queria falar, mas na próxima aula eu falo tudo que eu queria falar e daqui a pouco eu vou postar as notas da primeira aula para vocês, tá bom? Tranquilo, valeu, Guti. Beijo para vocês e obrigado pela presença e até mais. Tchau, tchau. Valeu, Guti.